Olá, minhas florzinhas, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que vocês estejam tendo um dia, uma tarde ou uma noite maravilhosa, maravilhinda, maravilhudo! Hoje, mensagem canalizada, não sei da onde vai vir a mensagem, a gente vai descobrir conforme for tirando mesa aberta. Então, vamos deixar aí o que tiver que chegar, a mensagem que tiver que chegar para você que está assistindo. Temos duas opções. Opção número 1, nós temos aqui o escorpião. E a opção número 2, nós temos as duas cobras infinito. Veja qual das duas te chama mais atenção. Se conecte com a 1 ou 2. Tá bom? Vamos começar com o escorpião. Deixar o escorpião aqui pertinho do Darth Vader, né? Ops. Eita! Tivemos magia do Darth Vader, gostei. Opa! Magia do Grogão também. Uau, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você da opção número 1 do escorpião. Já tivemos... Olha, a sua falta de noção... Ele começa a roncar, gente. Enfim. Sem educação nenhuma você, Darth Vader. Mas enfim, não tem moral. Né, Groguinho? Seja muito bem-vindo, você que se conectou com o escorpião, que tá aqui do ladinho. A primeira opção. A mesa é sua, fique à vontade. Sinta-se realmente acolhido aqui no canal. Vamos saber qual vai ser a mensagem. Eu não sei, né, qual vai ser o teor da mensagem. Se vai ser fofinha, se não vai ser fofinha, eu não sei. Mesa aberta, tá bom? Groguinho, Grogão, preparados? Hoje não temos signos, tá bom? Então sinta-se a mensagem para você. Às vezes é, às vezes não é. E tudo bem, tá bom? Peraí, cadê aquelas cartas? Eu tinha separado umas cartas que eu queria usar hoje. E bem na hora que eu vou começar a gravar o vídeo, as cartas resolvem que elas vão dar um rolê, né? Como é que fica isso? Achei. Tá tudo certo. Vem aqui, queridas. É vocês que eu vou usar. Eu vou usar sim. Vou utilizar vocês. Ai. Já vou usar vocês, você e você. Pronto. Vamos lá? Preparados? Respirem fundos. Respirem fundos, foi ótimo. Respirem fundo. Ai, eu tô trocando as palavras, hein? Será? Será que vai ter alguma coisa a ver com essa tiragem? Não sei. Nós vamos descobrir. Tudo bem? Pega seu café, seu chá, sua água, aquilo que você tiver aí, que te traga um momento de relax, escute o vídeo com calma, preferência com o seu fone de ouvido, para você ver se você também se conecta com a mensagem, né? É importante isso. Tem cartas viradas e isso me incomoda, gente. É um toque meu. Tem gente que não se incomoda. Eu me incomodo. Vamos lá. Vamos ver que mensagem se apresenta aqui na mesa. Não sei se vai ser em primeira pessoa, ou se eu vou apenas ler as cartas. Eu vou deixar fluir, tá, gente? Conforme tiver que ser, será. Tudo pode ser. Nossa, que música eu vou lembrar. Nada da coragem que houver. Amor está lua de cristal na minha vida, de emoção. Nossa,
Que música! Eu fui lembrar a música da Xuxa. Lua de Cristal. Fala sério, hein? Isso aí tem alguma coisa a ver com com o seu momento? Alguma coisa aí que te lembre infância, né? Porque aqui nós temos alguma coisa lá do túnel do tempo. Vamos viajar no tempo aqui. É um momento difícil. Eu sinto que alguém precisa te pedir um perdão e é lá de trás. Pode ser uma mãe, pode ser um pai. Aqui não necessariamente é um par romântico, tá? Vamos ter a mente aberta. Eu vou continuar tirando. Começou a vir algumas mensagens. Existe uma grande chance, sim, de essa carta quis vir. Então, que seja em primeira pessoa. Eu não sei se a pessoa que tem aqui para te dar a mensagem já partiu ou ainda está aqui, tá? Isso eu não sei dizer. Agora está se apresentando também um cenário romântico. A mensagem está pesada, tá? Porque existe muito sofrimento aqui. E aqui é um pedido de perdão e reconhecimento de erros. Então, escute de coração aberto. Se não fizer sentido com a sua realidade, dá uma olhada na segunda opção, tá bom? Mas aqui me parece muito ser uma mãe. Ou um pai. Oxi, calma.
Vamos lá, vai ser em primeira pessoa, tá, gente? Deixa eu me comunicar com essa energia que ela tá bem confusa, tem muitos sentimentos de arrependimento, tristeza, raiva. Então deixa eu respirar aqui para começar, tá? Eu não soube lidar com o fim. Um fim inevitável, um fim que eu não enxerguei. Eu não soube lidar com a rejeição, eu não soube entender que eu era apenas uma aventura para ele. E de repente eu estava grávida de você. E de repente eu tinha que esconder. Eu era nova, eu era imatura, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Eu fui envolvida nesse amor e eu achei que era amor. Eu achei que ele me amava, eu achei que ele ia se casar comigo. Me prometeu muitas coisas, mas quando eu descobri ele tinha outra família, ele tinha uma outra história, ele só me usou. E eu culpei você, como se a culpa fosse sua, como se essa gravidez fosse o que fez ele ir embora. Eu entrei numa depressão, eu tive depressão pós-parto, tive depressão durante o parto. Eu tive uma gravidez muito triste, muito regada de angústia, de ansiedade. Eu tinha que me preocupar com o que os outros iam falar. Olha lá, uma mulher desquitada, uma mulher que mãe solteira. O povo fala, sabe? E eu não suportei o afalatório dessas pessoas. E para mim era muito insuportável estar na boca dos outros, me julgando, apontando o dedo, porque eu era muito jovem, porque eu tinha dado um mau passo na vida. Eu estava cega, arrependida. Quando eu me dei conta, quando eu me dei conta do tamanho do erro que eu tinha cometido, já era tarde demais. Eu não aceitei ajuda, eu nem quis ir atrás. Eu queria quebrar tudo, mas ao mesmo tempo, o que que isso ia me trazer de volta? A culpa não era sua, mas toda vez que eu pensava na gravidez, toda vez que eu olhava para você, eu lembrava dele, me dava raiva, porque você é muito parecido com ele, você é muito parecida com ele. E eu lembrei de tudo que eu deixei para trás para seguir, para assim, para estar com essa pessoa que na realidade já tinha outra família, já tinha uma outra, que foi embora, ele foi embora, sem responsabilidade nenhuma. E eu não queria que você passasse esses passos que eu passei. Eu não queria que você tivesse nas mesmas condições que eu estive. Os sinais estavam lá e eu aqui não enxerguei, eu não consegui detectar. É difícil admitir quando a gente é apenas uma aventura na vida de alguém que a gente amou profundamente. É difícil aceitar que eu era apenas mais uma, que eu era apenas um caso, que jamais ele me assumiria, que jamais eu teria o meu sonho, né, que era casar, ter uma família como tradicional, como o figurino manda.
quero que você entenda que isso na minha época era muito mais sério do que é hoje em dia. Hoje em dia uma mãe solteira não tem os mesmos julgamentos que antigamente existia. Eu tinha que carregar essa vergonha comigo. E eu não me perdoei, nunca me perdoei sobre isso. Quando as pessoas apontavam, elas falavam de mim, eu sabia que elas estavam falando de mim, apontando na rua a minha barriga. Eu era muito jovem. Largar os estudos, largar tudo. Minha família que não aceitou. Você acha que foi fácil? Mas a culpa não era sua. A culpa sempre foi minha. Foram as minhas decisões, foram os meus erros que eu joguei em cima de você. E hoje eu tenho medo que você repita todos os meus maus passos, as escolhas que eu fiz e que só me levaram à tristeza. Você não faz ideia o sentimento que eu senti quando soube que ele tinha outra pessoa. Quando eu vi a esposa dele, a vergonha que eu senti. Eu não sabia. Ela não tinha culpa também. Ela não sabia da vida dele, dos maus passos dele, que eu fiz parte, sem saber. Essa aventura fora do casamento, isso era o que eu era, uma aventura para ele, apenas uma aventura. Enquanto ele representava para mim um amor mais profundo. Eu era apaixonada, louca por ele. Quando eu descobri da gravidez, eu achei que isso ia mudar a nossa vida para melhor. Ele pediu para eu tirar. Ele disse que não tinha nada mais a ver comigo, que isso era motivo suficiente para ele sumir e nunca mais me ver. Que eu tinha destruído tudo porque tinha engravidado. Que eu tinha destruído um amor. Quando na verdade ele é que nunca teve a intenção de nada, porque depois eu descobri do casamento dele. Depois eu descobri que ele tinha uma outra família, que ele já tinha outros filhos, que ele já tinha uma vida pronta. Mais uma vez a raiva me consumia porque eu evitei os sinais, porque eu não vi o que estava ali na minha frente. Os sumiços, os finais de semana que ele sempre estava indisponível, sempre estava ocupado. Os passeios que ele se negava a fazer, os lugares que ele evitava ir. As promessas, juras de amor que eram apenas para me seduzir e me levar para a cama. Como eu fui ingênua. Eu não quis me defender porque eu estava vivendo um amor que no meu coração era um amor tão gostoso, tão puro, tão mágico. Lidar com essa rejeição para mim nunca foi fácil. Ainda não é fácil. Mas a culpa não é sua. Eu sei que eu nunca fui uma boa mãe. Eu sempre fui muito dura, eu sempre fui muito, até um pouco fria.
Seus trejeitos me lembravam ele, ainda me lembram. Você é mais parecida com ele do que eu gostaria que você fosse. Enxergar você é como ver ele. E ele é tudo que para mim representa o que eu não quero mais na minha vida. E é por isso a minha rejeição com você, por isso a minha frieza. Não que eu fiz isso consciente, ou talvez até tenha feito consciente. Eu não sei, me perdoa. Eu não sei aceitar ajuda, eu não sei. Eu não sei lidar com essas dores. Não justifica nada do que eu tenha feito. Eu sei que eu te provoquei muitas tristezas também, que eu te provoquei muitos traumas. Traumas que no começo eram apenas meus, mas que eu passei para você. Os seus passos, o seu caminho não são os meus. Você tem o seu caminho a trilhar, eu tenho o meu. Só que eu confundi tudo. Ser mãe não justifica, né, o que eu fiz, mas ser mãe é... A gente não tem um manual de instrução. E eu estava tão envolta na dor, no abandono. Como passar todas as mudanças no meu corpo, na minha vida, carregar uma criança comigo, enquanto tudo que eu queria era gritar de dor, de raiva, de frustração. Eu estava lidando com a depressão desde lá. E eu ainda luto com essa depressão. Tudo que eu posso te pedir é perdão. Perdão por aquilo que eu não pude ser. E sim, você merecia que eu fosse. Eu simplesmente não consegui ser. Nossa, gente, que pesado. Aqui é uma história muito lá pra trás, sabe? De uma pessoa. Eu nem sei se essa pessoa está viva ainda. Eu não consegui detectar. Em alguns casos, me parece que ela já fez até a passagem por causa de depressão. Em outros casos, talvez ela ainda viva uma depressão, né? Tem um caso muito sério de depressão. Foi muito específico o que eu vi aqui. A gente nunca sabe o que vai sair quando a gente abre uma mesa aberta. Essa pessoa aqui viveu, como muitos de nós, né? Um amor que só existiu para essa pessoa. Nunca teve do outro lado, né? É uma pessoa que se apaixonou por alguém que já tinha uma outra família e fez isso sem saber, porque, pelo que eu entendi aqui, quando isso aconteceu, essa pessoa nem sabia que a outra pessoa tinha uma família. Se envolveu, se entregou. Era uma pessoa muito jovem quando isso aconteceu aqui. E aí engravidou. Uma coisa também muito comum de acontecer quando existe muita imaturidade e sem experiência, enfim. E aí essa pessoa foi abandonada no momento onde essa gravidez foi revelada. Obviamente essa pessoa ficou com medo, né? Já tinha uma outra família, já tinha uma outra... E aí essa pessoa teve que lidar com muitas realidades difíceis, duras. Não estou justificando, não estou passando pano. Cada pessoa sabe dessa história que eu estou aqui, né? Contando quanto afetou a vida, enfim. Talvez eu esteja falando de você mesmo, não sei se isso aconteceu com você. Mas tem muita raiva, muita frustração, é uma cegueira que consumiu, arrependimento muito grande, é o não aceitar o que se permitiu fazer a si mesmo, depois com os outros, com essa gravidez, com essa criança, os sinais que essa pessoa ignorou, né?
porque estava de coração partido, porque descobriu que, na realidade, jamais teriam realmente a família como sempre sonhou. Né? Tem uma preocupação muito grande com o que os outros falavam, porque me parece que é uma situação onde tem muito julgamento, né, sobre filho fora do casamento, mãe solteira, né, uma coisa assim bem, bem severa aqui, onde as pessoas realmente julgaram com uma maior severidade. Eu não sei se essa pessoa foi abandonada, né, colocaram para fora de casa, em alguns casos até acontece isso, né, acontecia com mais frequência também, onde a família percebe que aconteceu, não, o que que os outros vão dizer, o que que os vizinhos vão falar, saia já de casa e abandona essa pessoa grávida na rua, né? Em alguns casos, o que eu tô vendo aqui, isso aconteceu dessa forma. Em outros casos, a pessoa pode não ter sido abandonada pela família, mas também não foi abraçada pela família, sabe? Sempre foi muito severo, o mau passo, como essa pessoa sempre repetiu aqui na minha orelha, mau passo, né? Sempre foi muito apontado, né, pela família, pelos amigos, pela vizinhança, enfim. É uma coisa que foi muito difícil, né? Tem muita dor aqui, tem muito arrependimento. Uma pessoa que depois culpou muito essa criança, né? Porque tudo dessa criança lembrava essa pessoa. A semelhança física, os trejeitos. E também aí começou a ter outros arrependimentos, né? Porque não conseguia lidar com a depressão que ele já estava sentindo, com a rejeição, ainda a olhar e perceber que era tão parecido com a pessoa que causou toda essa dor. Não tô justificando, tá? Nem tô passando pano. Tô só explicando o sentimento que foi passado aqui pra mim. Não vou tirar letra, não vou tirar nada. Eu vou parar a mensagem por aqui. Não vou falar que eu espero que você seja melhor, porque essa mensagem não foi fácil, nem para mim tô falando, nem para quem tá escutando. Então, eu simplesmente sinto que eu quero te fornecer um abraço virtual, porque aqui tem muita dor. Dor dessa pessoa, se essa pessoa for você, né? Dor se aconteceu, se né, para com você, ou você tem, aqui, se você tem um envolvimento com a situação, independente, existe dor aqui. Então, meu abraço, eu sinto muito, mas existe aqui realmente um pedido de perdão, um entendimento do erro e de tentar, né, de alguma forma, não sei, eu senti como se essa pessoa quisesse consertar as coisas entre vocês. Não sei se é possível, né? Aí é com você. Tá bom? Nossa senhora, hein? Ai, 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 ai. Uau. Vamos para a segunda opção, né? Mesa aberta, a gente nunca sabe o que vai sair. Então, você que se conectou aqui com as cobras infinitas. What are my orders? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você é da opção número 2 das cobrinhas. The very worst thing you can do right now is bore me. Nossa, magia poderosa, hein? Muito bem-vindo você que se conectou com a opção número 2 das cobrinhas infinitas, que faz parte de um filme, mas quem conhece, conhece. Quem não conhece, paciência. Não vou falar, não vou falar. Não sei se vai ser em primeira pessoa, não sei a mensagem de quem que é. É mesa aberta, né? Mensagem canalizada, seja lá de quem for. Que mensagem difícil da primeira opção, gente. Que mensagem difícil. Pois é, bastante choro, Grogão. A primeira não foi fácil, não. Vamos ver sobre o que vai ser a segunda, né? A gente não sabe. Mais uma vez, outra magia aqui. Gratidão, Grogão.
2 magias, hein? Uau, você tá generoso, hein? Tá generoso. Gosto dessa generosidade. Vamos lá. Boa sorte. Pediram para cortar, então. Vamos lá. Eita. Vamos ver sobre o que nós vamos falar aqui. Um pouquinho. Isso, meu amor. Preciso ver que você mexa um pouquinho, senão não dá. Primavera. Mudaram-se as estações, nada mudou. Nada que aconteceu. Tão diferente. Lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Eita. Interessante. Eita, eita, eita. Vamos lá. Borboleta. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a vizinha do tipo. Nossa, que eu vou lembrar a música de criança de novo. Tá engraçado que hoje eu tô sentindo desde a primeira tiragem uma energia muito forte de criança, né? Deve ter os herezinhos aqui. Vou trazer uma leveza aqui pra mesa. Aqui tá mais romântico.
A solidão que nada você vem na hora errada. Eu não te quero aqui. Que solidão que nada. Eita lasqueira, hein? Ai, 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 ai. Nossa. Tô sentindo dor na garganta de alguém que tá com nó na garganta. Vamos lá, me conectando com essa energia em primeira pessoa. O dia que eu te conheci foi um dia onde tudo começou como eram todos os dias. Parecia ser um dia como outro qualquer, parecia ser um dia, mais um dia. Eu vivia uma época onde eu estava tentando me achar, eu achar minha identidade, descobrir a minha importância. Eu estava num período de perda e ressignificação. Eu estava meio perdido, na verdade. Eu me sentia perdido, tentando me achar, tentando também descobrir qual o rumo que eu tinha que realmente levar, se eu estava seguindo o rumo correto, se eu tinha que mudar tudo, ou se era isso mesmo. Só que quando eu te vi, nossa, eu senti algo como eu nunca tinha sentido. Era uma, era como se eu te conhecesse já, era como se eu tivesse lembrando, como se eu tivesse te revendo. Você foi como uma flor que desabrochou. E num período tão curto de tempo, você me preencheu com sentimentos tão gostosos. A forma como você me olhou, eu nunca vou esquecer. Eu conseguia ver sua alma. Você estava descobrindo o mundo. Você estava ainda caminhando, descobrindo o mundo. Nossa diferença de idade, para mim, fazia muita diferença. Mas ao mesmo tempo, como se não fizesse nenhuma diferença. Porque o amor não tem idade. E para mim não teve idade. Eu fui tomado de uma sensação tão boa. Eu precisava estar com você, eu precisava sentir você. Só que eu tinha uma vida que já estava programada, planejada. E de repente você veio e bagunçou tudo. Eu sei que eu também balancei a sua vida no dia que a gente se conheceu. Foi realmente como se o mundo em volta não existisse. Eu sabia que quando
eu te encontrei, na minha frente existia um grande desafio e que eu pedi muito, rezei muito para saber lidar com esse desafio. Porque eu sabia, para mim era claro o que você queria de mim. Agora, eu não sabia se eu tinha como te proporcionar isso. Porque você estava descobrindo as coisas, você estava descobrindo a vida, você estava descobrindo, talvez também, o amor, como eu estava descobrindo, e eu não tive noção que eu estava descobrindo com você. Porque, imagina eu, uma pessoa vivida, já tinha passado, já estava em outras histórias, como é que foi que uma pessoa tão jovem estava me mostrando algo que eu nunca tinha sentido antes? Algo que me tomava de uma forma, de uma proporção, me gerava muita ansiedade, me gerava muita dúvida. Eu tinha que me apegar na minha fé. Eu já tinha outra pessoa, eu já tinha uma vida planejada, eu já tinha. Lembra que eu falei, eu estava tentando descobrir se era isso mesmo que eu precisava fazer. E eu ignorei completamente também os sinais e eu não quis sair da minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu queria ter você. Eu devia ter botado um freio, eu devia ter dito não. Mas como é que eu ia dizer não? Eu sei que eu te causei muita solidão, muita. Porque você esperava por mim. Você esperava muito de mim. Mas eu não podia te fornecer isso. Tinham outras pessoas que dependiam de mim, tinham outras situações que já estavam programadas e eu não podia simplesmente virar as costas, jogar tudo para o alto. Eu nunca tive essa coragem. Eu não sou essa pessoa corajosa. Um dia essa coragem estava em você. Você sim. Eu sabia que era capaz de jogar tudo pro ar e seguir ao meu lado. Mas eu nunca tive essa coragem. Aliás, eu invejo a sua coragem. Essa sua, esse seu jeito de saber viver, de saber se entregar. E eu sei que eu causei muitos traumas em você por causa disso. Você se sentiu rejeitada, você se sentiu deixada de lado, você se sentiu não escolhida. Eu tive que ir embora. Eu tinha que, eu tinha que colocar um fim nisso tudo. Mas como é que cada vez que eu olhava para você, eu ia colocar um fim naquilo que me fazia tão bem, que me fazia ficar tão vivo, ficar tão nas nuvens. É como se eu estivesse vivendo uma vida paralela, uma realidade diferente. Com você eu podia ser quem eu sou, eu podia viver uma outra realidade, eu não precisava esconder a minha essência para ninguém. Eu me descobri através do nosso amor, mas também eu descobri a dor que eu estava causando em você. Talvez eu nunca tenha tido completa noção de tudo que eu causei. Eu imagino que eu nunca terei o seu perdão. Mas hoje, depois de tanto tempo passado, que eu me vejo em depressão profunda de ter escolhido o caminho errado. Eu já tentei
atentei contra a minha própria vida e pensei várias vezes em fazer isso, porque sou um bosta, eu não preciso estar aqui. Eu só causo sofrimento ao meu redor. O que eu fiz com você realmente não tem perdão. Se eu tivesse conseguido parar, eu não consegui parar. Me enxergar através dos seus olhos era a coisa mais gostosa que tinha no mundo. Como é que eu ia dizer não? No seu beijo, seu abraço, únicos. Você é uma pessoa única. E olha tudo que eu causei. Olha como realmente não sou necessário para esse mundo. Olha a dor que eu causei a você e sempre causei às outras pessoas, porque todas as outras pessoas que eu me envolvi, eu buscava algo que eu já tinha tido com você. Mas que com você eu sabia que eu não podia ter mais. Então, eu continuei buscando, 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 buscando. E eu me sinto tão só. Eu me sinto tão envolto na minha solidão. Porque tudo que eu faço aos outros é machucar. Eu me sinto deixado de lado, eu me sinto sem conseguir proporcionar aquilo que eu deveria proporcionar. Eu sou um errante, um eterno errante. Se existe realmente um Deus, eu acho que não tem olhado para mim. Eu me afastei da espiritualidade, eu me afastei de tudo isso porque como é que pode existir toda essa espiritualidade e permitir que eu faça tão mal para os outros desse jeito? Ah, você vai falar livre-arbítrio. Uhum. Será? Por que não me impediram de causar tanto sofrimento, de provocar tanto trauma? Eu posso passar séculos pedindo perdão para cada uma dessas pessoas e mesmo assim eu acho que eu nunca vou ser digno de perdão. Olha, gente, a energia que eu me conectei aqui é de uma pessoa que está em depressão profunda hoje, né? Dizendo, pessoa que está realmente envolto numa rejeição, auto-rejeição, né? Pelo que já provocou a você e pelo que eu entendi também a outras pessoas, né? Porque pelo que parece que é uma pessoa que passou a vida em busca de coisas e, e nunca preencheu também todas as lacunas de ninguém. É uma pessoa que foi sempre muito em busca do amor aqui. Mas em relação a você, sempre sentiu que esse amor era muito sincero, né? Teve aqui um. Você tem uma importância muito forte na vida dessa pessoa. Você é a maior referência de a maior entrega que essa pessoa já recebeu de alguém. E essa pessoa não tem nem coragem, acho que, de te encarar ou de pedir perdão, porque nem se acha digno ou digna de perdão aqui. Inclusive, acredito até que mereça vingança, né? Uma coisa meio. Essa pessoa tem um instinto meio autodestrutivo, perigoso aqui, né?
Em alguns casos eu até vi que essa pessoa pode já ter atentado contra a própria vida, ou tá pensando em fazê-lo, inclusive. Ou já pensou em fazer mais de uma vez, chegou a fazer mais de uma vez, eu não sei. Cada um, cada um. E tem uma proteção espiritual aqui, em cima dessa pessoa, para evitar que essa pessoa vá parar no umbral, né? Mas aí a gente entra na parte de religião, eu não vou entrar nessa parte, não. Porque, inclusive, essa pessoa já perdeu a fé. Me parece que era uma pessoa muito religiosa, inclusive, antes. Mas conforme as coisas foram acontecendo, uma pessoa que foi colocando muito em xeque também a espiritualidade, a religião, seja lá qual foi a religião que essa pessoa já teve, né? Talvez tenha tido mais de uma religião, não sei. Mais de um tipo de crença, né? Hoje é uma pessoa que se encontra realmente envolto nessa dor, nessa solidão toda aqui. É uma pessoa que se sente rejeitado por tudo e todos, né? Tem uma pessoa que está dentro do casulo, sabe? Eu visualizo uma pessoa dentro do casulo ali, fechadinho, sabe, abraçando joelhos, assim, posição fetal mesmo, uma pessoa que está muito envolta na dor, numa dor que essa pessoa acredita que causou aos outros e, consecutivamente, também a si mesmo. Eu vou parar por aqui, gente. Também não vou pegar letra nem nada. Eu espero, sinceramente, que eu tenha passado a mensagem para quem tinha que passar, porque nenhuma das mensagens foram fáceis, né? A minha intenção sempre é que quem está assistindo saia melhor do que chegou. Mas as mensagens que foram passadas aqui foram mensagens difíceis, duras, né? Que muita gente vai pensar ou vai falar, não sei. Eu não perdoo, eu não consigo. Cada um está no seu processo. Eu não estou aqui para julgar você, nem a essa pessoa. Vocês têm o processo evolutório de vocês, cada um no seu, né? Mas essa pessoa está regada realmente de muita tristeza, tá num nível de depressão seríssimo. Seria realmente de ajuda profissional, né? Não cabe a você ser a salvadora ou salvadora dessa pessoa, né? Essa pessoa que tem que aceitar ajuda e ir atrás de ajuda também, né? Ter o entendimento que precisa de ajuda. O problema é que eu senti aqui nessa pessoa, da opção número 2, que essa pessoa não se acha digna de ter ajuda. Então ela não vai atrás de ajuda porque ela não se sente digna de perdão de ninguém. Então, para que vai se ajudar? É uma pessoa que quer se afundar mesmo. Aí entra em droga, entra em várias outras coisas aí, né? Enfim, vamos entrar no mérito da coisa. Tá bom? Foi difícil, mas é isso. Se você achar que alguém precisa receber essa mensagem desse vídeo, passe adiante. Eu fico realmente muito grata, porque eu acho que é importante quem precisa receber a mensagem receber. Tá bom? Gratidão. Tchau, tchau.